Olá, irmãos. Vamos para a nossa segunda aula. E nessa aula, como eu disse a vocês, nós vamos fazer uma introdução à segunda epístola de Pedro. Então, deixe-me explicar o que nós vamos fazer nessa aula. Quando nós falamos em uma introdução a um livro da Palavra de Deus, nós estamos falando daqueles aspectos contextuais, do contexto histórico, literário de determinada obra. Então, nós tratamos de assuntos como autor, destinatário, ocasião, gênero literário, enfim. São esses assuntos que são importantes de serem analisados antes de você estudar propriamente um livro da Palavra de Deus. Por que é importante? Porque para que você possa entender o texto, você precisa entender o seu contexto histórico. Para que você possa entender os motivos que levaram Pedro a escrever aquilo que escreveu. Qual era a sua situação e qual era a situação dos seus leitores que motivaram, então, a escrita daquele texto. Então, durante a nossa matéria, você vai perceber como determinados textos, para serem entendidos, é extremamente crucial que você entenda o contexto histórico, certo? Então, uma palavra de ressalva que eu sempre faço antes de qualquer análise é que nós não temos um propósito aqui puramente acadêmico. Nosso propósito aqui não é debater com a crítica dos livros da Bíblia, certo? Nosso propósito aqui é pastoral, como foi dito na apresentação dessa matéria. É um propósito mais voltado para o seu ministério na igreja e para o seu cuidado pessoal, da sua vida pessoal, ok? Tendo dito isso, o que eu quero dizer, irmãos, é que nós não vamos aqui ficar respondendo a todas as críticas contra a autoria, o conteúdo, enfim. Esse não é o nosso papel, não é isso que nós vamos fazer. Se você quiser aprofundar-se nessa área mais de defesa deste livro da Bíblia, você pode então recorrer ao livro de Carson, Moore e Morris, que tratam isso com bastante cuidado. Na nossa matéria, nessa primeira aula expositiva, o nosso propósito, na verdade, é simplesmente introduzi-los, dar a vocês aquelas informações importantes para que você entenda o contexto histórico de 2 Pedro, ok? Então, tendo dito isso, vamos então aqui começar a nossa introdução. Vamos lá. Ok, irmãos, então de início, vamos ver aqui a questão do autor. Bem, a carta de 2 Pedro já começa identificando o seu autor. Ela diz: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo. Então, com muita clareza, a carta é atribuída aqui ao apóstolo do Senhor Jesus Cristo, a um dos 12, que foi Simão Pedro, ok? Então, o ônus da prova de que ela não foi escrita de fato por Pedro está sobre aqueles que negam essa autoria. Muitos deles dizem que essa é uma carta pseudepígrafa. Só, irmãos, que a hipótese de que essa é uma carta pseudepígrafa, ou seja, onde o nome do seu autor é falso, é apenas um nome emprestado para dar popularidade ao texto, ela é fraca porque a grandiosa maioria das cartas pseudepígrafas, elas são de conteúdo herege, ok? E isso não tem nenhuma relação, você não encontra um propósito claramente herético, uma teologia sem ser ortodoxa nesse livro. Pelo contrário, em 2 Pedro, o que você encontra é, mais uma vez, Pedro sendo bastante ortodoxo, fazendo uma conexão com o apóstolo Paulo. Enfim, você tem vários indícios de que, de fato, foi Pedro quem escreveu essa carta. Há também atestação histórica até o 4º século da autoria paulina.
A bem da verdade, irmãos, no primeiro século, na verdade no segundo século, que vai ali depois da morte dos apóstolos, a carta de 2 Pedro não era uma carta unanimemente atribuída a Pedro, mas você já tinha, sim, autores como Clemente, autores como Orígenes, que defendiam a autoria petrina de 2 Pedro. Só que no quarto século a autoria de Pedro já era praticamente aceita por todos, ok? Então, em tempos recentes é que ela foi mais questionada, mas nos primeiros anos, ela, embora tivesse ali algum questionamento, ela era, no geral, aceita a autoria petrina. Quanto aos destinatários, bem, irmãos, a situação de Pedro pode tê-lo levado a evitar de mencionar os seus destinatários. Em 1 Pedro, ele claramente identifica para quem ele está escrevendo, que é ou que são as igrejas da Ásia, onde o apóstolo Paulo trabalhou. Dessa vez, o apóstolo Pedro ele não identifica com clareza quem são essas, ou quais são as igrejas, ou para onde, ou para quem ele está enviando a sua carta. Isso porque, irmãos, os estudiosos e a tradição da igreja aponta que durante o período da escrita desta segunda carta, o apóstolo Pedro já estava preso, estava prestes a morrer, e a perseguição romana já havia começado com uma certa intensidade. Isso fez então que Pedro enviasse a sua carta sem necessariamente identificar quem são os seus destinatários, visto que se ele estava preso e ele identificasse os seus destinatários naquela perseguição, ele poderia estar prejudicando os seus leitores. Por isso, a identificação dos destinatários deve ser feita por meio da análise de outros indícios na carta. E no capítulo 3, versículo 1, você tem aqui a menção de uma primeira carta. Ele diz aqui: amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Nós não temos como provar que a primeira epístola mencionada aqui seja a primeira epístola de Pedro enviada às igrejas na região da Ásia, ok? Só que há um outro texto que nos leva a crer que sim. Você tem aqui que, na verdade, deixa avançar, no capítulo 3, versículo 15, Pedro afirma que seus destinatários receberam cartas do apóstolo Paulo. Então, Pedro tinha em mãos cópias de escritos de cartas que o apóstolo Paulo enviou para as igrejas a quem Pedro já havia escrito uma carta. Como nós vimos na primeira carta de Pedro, que ele havia enviado aquela carta para as igrejas da Ásia Menor, e ele menciona inclusive igrejas na Galácia, igrejas ali na região de Éfeso, igrejas ali naquela redondeza, para onde o apóstolo Paulo escreveu cartas circulares para circular em todas aquelas regiões. Então nós supomos que o público-alvo de Pedro aqui é o mesmo. Daniel Wallace, estudioso do Novo Testamento, ele supõe ainda mais. Ele supõe que aqui, quando Pedro diz que os seus destinatários receberam cartas do apóstolo Paulo, ele está alargando ainda mais o escopo dos seus destinatários para incluir as igrejas da Macedônia, tais como as igrejas em Tessalônica e a igreja em Filipos, ok? Então a ideia, irmãos, é que Pedro ele escreveu para os mesmos destinatários da sua primeira carta, que são as igrejas naquela região da Ásia Menor, ok? Aquelas regiões da Ásia que receberam uma fortíssima influência, que foram inclusive plantadas
pelo apóstolo Pedro, certo? Agora volte aqui nesse ponto 3, onde eu afirmo que se, então, o público-alvo de Pedro são as igrejas da Ásia Menor, então nós precisamos entender que ali eram igrejas que possuíam crentes, tanto judeus quanto gentios, pois a região da Ásia era uma região que havia uma forte presença judaica, ok? Então as igrejas, como a gente viu em 1 Pedro, elas tinham tanto um caráter judaico quanto gentílico. Por isso é que Pedro escreve determinadas coisas que ele sabe que os judeus é quem serão os mais atingidos, e depois ele escreve outras coisas que ele sabe que os gentios crentes é que serão mais atingidos. Porém, todos eles como parte do corpo de Cristo, sem a distinção entre judeu e gentil, ok? Então entenda que os destinatários foram igrejas com forte influência do apóstolo Paulo na região da Ásia e que já haviam recebido uma primeira carta do apóstolo Pedro. Um ponto que eu quis acrescentar aqui, irmãos, nessa área de introdução, é quanto ao gênero literário de 2 Pedro. Eu não incluí a questão do gênero literário de 1 Pedro, porque se você já fez hermenêutica, você deve ter visto o gênero literário da carta, ok? Então não precisa muito a gente explicar o formato das cartas no Novo Testamento. Mas, segundo Pedro, o gênero literário é importante para que a gente entenda o conteúdo dessa carta. Claramente é uma epístola, ok? Então nós sabemos que ela segue o formato de epístola. Ela tem a identificação do escritor, ela tem uma saudação inicial, ela tem o seu corpo e então uma conclusão. Claramente aqui Pedro seguiu o modelo das epístolas judaicas e gentílicas da sua época. Porém, nessa epístola, você tem aqui traços de que Pedro está escrevendo um testamento. O que é um testamento? É um escrito com últimas palavras. É um escrito onde ele está deixando ali as suas recomendações finais. Porque você tem, por exemplo, a presença de homílias, que são o quê? São pequenas pregações, pequenas exposições, do capítulo 1, versículo de 3 a 11. Você tem discurso de despedida nos versículos 12 e 15 do capítulo 1. Você tem alertas quanto ao futuro, e na verdade é o que Pedro mais faz aqui. São alertas para quanto ao futuro. Então qual é a relevância disso? É que na análise da carta, a gente precisa entender que o apóstolo Pedro, ele dá traços de últimas palavras à sua carta. Essa é uma carta-testamento, essa é uma carta que contém suas últimas recomendações. Isso significa que as últimas palavras, irmãos, são sempre aquelas palavras que a pessoa quer que os seus ouvintes lembrem. Por isso é que nós vamos perceber que em 2 Pedro, a ideia de lembrança, lembrem-se disso, eu quero lembrar vocês disso, não esqueçam disso, vai ser muito marcante, ok? Por quê? Porque aqui você tem uma carta de últimas palavras, certo? Agora vamos lá, qual a ocasião e o propósito dessa carta? Então Daniel Wallace, irmãos, ele aponta aqui as 3 principais ocasiões da escrita dessa carta. A primeira delas é a morte de Paulo. E por que a morte de Paulo no ano 64 seria relevante aqui? Assim como ela foi relevante para a escrita da primeira carta, ela seria relevante para a escrita da segunda carta, visto que Pedro estava prestes a morrer e então ele precisava reafirmar
a autoridade daqueles que trabalharam naquela igreja, como é o caso do apóstolo Paulo. Um dos grandes propósitos, como a gente vai ver dessa carta, é que o pessoal daquela região, eles não desanimassem. Para isso, eles precisavam ter os seus alicerces firmes. Então, uma vez que Paulo havia morrido e que Pedro haveria de morrer também, e essa é então a nossa segunda ocasião, então era necessário que Pedro escrevesse para afirmar a autoridade destes dois apóstolos que estiveram lá, certo? E que, portanto, eles não se desviassem da doutrina apostólica para abraçar a doutrina de falsos mestres, certo? Então, havia o risco, então, ali naquela região, do surgimento de falsos mestres. Risco esse que o apóstolo Paulo tratou muito com Timóteo, certo? Quando Timóteo esteve em Éfeso. Então, aquela era uma região onde a afluência de falsos mestres, tanto de linha grega quanto de linha judaica, tanto os protognósticos, aqueles que mesclavam cristianismo com a filosofia grega, quanto os judaizantes, que mesclavam o cristianismo com o judaísmo, e todos esses tipos de mestres existiam naquela região. Então Pedro sabia que com a morte dos apóstolos aquilo iria florescer mais ainda. Ele então escreve para aquelas igrejas para alertar contra os falsos mestres. Então este é o propósito principal de Pedro. A carta de 2 Pedro, irmãos, é uma carta de alerta. A lembrança de um alerta em face da sua partida e da partida de Paulo, quanto ao surgimento de falsos mestres naquela região. Então, uma vez que os seus maiores líderes do cristianismo estavam morrendo, era necessário que as igrejas se lembrassem de onde elas surgiram, o seu alicerce, e não se desviassem dessas coisas. Então, a carta de 2 Pedro é uma carta alerta. Além disso, irmãos, o que Pedro faz aqui é chamar os seus leitores ao crescimento espiritual, enquanto eles aguardam a segunda vinda. Então, essa carta é uma carta que vai falar muito de escatologia, porque Pedro quer que eles saibam esperar a segunda vinda, que eles não se desviem, que eles cresçam espiritualmente, enquanto esperam a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Então essa é uma carta alerta contra os falsos mestres e que tem o desejo de motivá-los a continuarem firmes até a vinda do Senhor Jesus Cristo. Por isso, irmãos, eu coloquei aqui alguns versículos para que a gente possa entender o tema de 1 Pedro. Primeiro deles, 2 Pedro 1, versículo 12. Por esta razão, sempre estarei pronto para trazer-vos lembrados acerca destas coisas, embora estejais certos da verdade já presente convosco e nela confirmados. Então veja, Pedro está escrevendo essa carta para trazer a eles a lembrança de certas coisas da presença deles no reino de Deus, que já haviam sido afirmadas e confirmadas anteriormente, possivelmente Pedro se referindo aqui a ele mesmo e a Paulo. Então essas verdades que já começaram, Pedro agora deseja reafirmar. Além disso, capítulo 3, versículo 1, em ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida. Então veja aqui o propósito de Pedro, lembrá-los as suas mentes esclarecidas destas verdades que já haviam sido proclamadas a eles. Em terceiro lugar, versículo 17 e 18 do capítulo 3, vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos. Não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados,
descaiais da vossa própria firmeza. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Então veja aqui que você tem a principal declaração de Pedro do tema da sua carta. Não decaiam da fé, não se desviem da fé, antes continuem crescendo na graça até o dia do Senhor Jesus Cristo, ok? É isso que Pedro deseja lembrar-vos. Então, o grande tema, irmãos, dessa carta de Pedro, aqui a segunda carta de Pedro, é um alerta para a firmeza na fé. Pedro está alertando o seu povo a permanecer firme na fé, ok? Então é este tema que nós vamos ter em nossa mente durante a nossa análise. Nós vamos ver que tudo o que Pedro trata diz respeito a este alerta para a firmeza na fé. Então, quero deixar para encerrar essa aula o esboço final, o esboço geral, desculpe. Então, Pedro começa com uma saudação no capítulo 1, versículos 1 e 2. Depois disso, no capítulo 1, versículos de 3 a 21, ele faz algo muito parecido com o que ele faz em 1 Pedro. Ele fala a respeito da salvação e da certeza da nossa salvação. Então ele faz um discurso a respeito da doutrina da salvação, da nossa posição de salvos no Senhor Jesus Cristo. Depois então, do capítulo 2 até o final da carta, ele vai fazer um alerta. É a principal seção do livro de 2 Pedro. É o alerta contra o engano dos falsos mestres. E então, os versículos 17 e 18, você tem a conclusão, que é, na verdade, também o tema dessa carta de 2 Pedro, ok? Então é isso, irmãos. Isso era o que nós precisávamos estudar de introdução. A partir da próxima aula, então, nós vamos começar a analisar o texto de 2 Pedro. Espero vocês até a próxima aula.